Olá pessoal, tudo bom? Então vamos seguir aqui para a parte 2 do estudo das ondas, né? Onde a gente vai começar a ver o que são ondas periódicas, tá? Bom, lembra o seguinte, para você ter a produção de uma onda, né? Para você poder produzir uma onda, é necessário que ocorra uma oscilação, tá? Oscilação. Ou uma perturbação, tá? Lembra? É uma perturbação que se propaga. Se essa perturbação se repetir sempre com o mesmo ritmo, tá? Nós temos o que é chamado de onda periódica. Porque eu posso ter uma oscilação mais rápida, mais devagar, mas se eu conseguir manter o mesmo ritmo, eu tenho uma onda periódica, tá? Olha, por exemplo, aqui, uma onda gerada numa corda, que é a mais fácil de verificar. Quando a corda está esticada, tá? Ela está no que a gente chama de posição de equilíbrio, tá? E repara que esta mãozinha aqui que está gerando a onda, ela saiu da posição de equilíbrio, né? Ó, ela saiu da posição de equilíbrio e foi até essa parte mais alta aqui. Em seguida, ela voltou para a posição de equilíbrio, depois desceu, ou seja, foi para baixo da posição de equilíbrio, retornou para a posição de equilíbrio e foi para aquela parte mais alta. Então, basicamente, se aqui for a posição de equilíbrio, olha a movimentação que a mão fez. Ela saiu daqui da posição de equilíbrio, foi até lá em cima, voltou, desceu, voltou e foi lá para cima novamente, tá? Se ela faz essa movimentação aqui, né, uma movimentação completa, nós temos o que é chamado de pulso, tá? Então, uma movimentação completa, sair da posição de equilíbrio e até lá em cima, voltar, temos um pulso, tá? Se é gerado vários pulsos, tá certo? Se nós temos vários pulsos gerados, nós temos o que é chamado de trem de ondas, tá? E olha só o que aconteceu aqui com a corda. Repara nesse pontinho P aqui da corda. Quando a pessoa fez a primeira parte da oscilação, esse pontinho da corda veio parar aqui em cima, certo? Depois voltou para a posição de equilíbrio, foi para a parte mais baixo e voltou. Então, esse pontinho P ficou oscilando entre um ponto mais alto, a posição de equilíbrio, e um ponto mais baixo, tá? E essa oscilação, repara que foi se propagando pela corda, ó. Cada pontinho da corda foi subindo e descendo, tá? Foi subindo e descendo e caminhando pela corda, tá bom? Se eu pegar e olhar a onda que formou, né? Eu tenho o que é chamado perfil de onda, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem uma corda, que é o mais fácil de visualizar, né? Então, a gente tem um perfil de uma onda do tipo transversal, tá bom? Repara uma coisa, uma onda periódica, ela fica oscilando em torno da posição de equilíbrio. O ponto mais alto que a onda chega recebe o nome de crista ou pico, tá? Mas acaba sendo mais conhecido por crista, tá certo? Já o ponto mais baixo que a onda chega é chamado de vale ou de cavado. Em alguns lugares e alguns livros, eles também chamam essa parte aqui de depressão, tá? Apesar de não ser um nome tão utilizado, tá? O mais usado aqui é chamar de vale, tá bom? Se você pegar e olhar bem, a distância entre um vale até o ponto de equilíbrio, ó, esta distância tem a mesma medida da distância de uma crista até um ponto de equilíbrio, tá? Ó, distância do ponto de equilíbrio para cima e para baixo é a mesma coisa. Então, a gente chama isso aqui de amplitude, tá?
Então, a gente chama isso aqui de amplitude, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, recordando, as cristas são os pontos mais elevados, os vales os pontos mais profundos. Se a gente, então, pegar e medir a distância de um ponto de equilíbrio até uma crista, ó, esta distância aqui, ó, do ponto de equilíbrio até na crista, ou do ponto de equilíbrio até no vale, nós temos o que é chamado de amplitude e chamamos e indicamos pela letra A, tá certo? E se eu pegar duas cristas seguidas, né, duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos e medir a distância, ó, medir a distância deste vale até este, medir a distância desta crista até esta, nós temos o que é chamado de comprimento de onda. E o comprimento de onda é representado por essa letra grega aqui, que é a letra grega lambda, tá? Para você fazer a letra grega lambda é bem fácil, ó. Você pega e faz um ganchinho, ó, para cima e para baixo, puxa uma perninha. De novo, pegou, subiu, desceu, puxou perninha. Subiu, desceu, puxou perninha. Distância de uma crista até outra, de um vale até outro, tá certo? E quando é feita uma oscilação completa, né? O que é oscilação completa? Vamos supor que você saiu daqui, deste ponto de equilíbrio. Subiu, voltou para o ponto de equilíbrio, desceu lá no vale e voltou para o ponto de equilíbrio, né? Então você fez isso aqui, ó. Foi, voltou e foi. O tempo gasto para fazer uma dessas oscilações aqui recebe o nome de período, que a gente indica pela letra T maiúscula, que é bastante importante a gente guardar isso daqui, que a gente vai usar bastante na hora que fizer os cálculos envolvendo os elementos da onda, tá? Agora, se eu tiver uma onda longitudinal, lembra que na onda longitudinal a minha oscilação vai ser paralela com a propagação, certo? Lembra da onda lá na mola, né? A fonte, né, o que está vibrando, que a gente costuma chamar de vibrador, né? Geralmente um motorzinho, alguma coisa assim que está gerando essa onda, né? Ele oscila para frente e para trás e a onda vai para frente, tá certo? Repara que a oscilação e a propagação são paralelos, tá? Para a gente determinar o comprimento de onda numa onda longitudinal, a gente vai reparar o seguinte. Numa onda longitudinal, a gente vai ter regiões de compressão, que é onde as espirais da mola estão mais próximas umas das outras, tá certo? E a gente vai ter regiões de rarefação, que é onde essas espirais aqui estão mais distantes umas das outras. Tá? Isso aqui vai ser importante quando a gente for estudar a onda sonora, que a ideia é a mesma, tá bom? E para a gente verificar o comprimento de onda de uma onda longitudinal, o que eu vou fazer? Vou pegar, por exemplo, duas compressões seguidas e olhar bem o ponto médio delas, né? Bem o meinho aqui, ó. Então aqui eu tenho esse ponto médio, o ponto médio. Então, a distância do ponto médio, né, da metade de duas compressões seguidas para uma onda longitudinal é o seu comprimento de onda, tá? E eu posso olhar também para as rarefações. Ó, eu tenho uma rarefação aqui, outra rarefação aqui, que é onde as espirais estão mais distantes. Se eu pegar o centro, né, o ponto médio de duas rarefações seguidas e medir essa distância, eu tenho também um comprimento de onda, tá bom? E agora, para a gente fixar isso bem, a gente vai fazer alguns exemplos recordando o que foi visto nesta aula e na aula anterior, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer umas questõezinhas, né, do tipo verdadeiro ou falso, para ver se os nossos conceitos estão em ordem. Então, item A. Um pulso é uma emissão rápida de energia que se propaga. Se a gente se lembrar, vai ver que isso aqui é verdadeiro, né?
Você fornece uma certa quantidade de energia para a onda, ela vai se propagar rapidamente ali pelo material ou não, então nós temos um pulso, tá? E se eu tiver uma sucessão periódica de pulsos, né? Periódica ocorre sempre no mesmo ritmo, né? Eu vou ter uma onda periódica. E isso é verdadeiro também, tá certo? O item C. Uma onda transporta apenas energia, aqui faltou um S, né? Sem transportar matéria. Verdadeiro, pessoal. Isso aqui é algo que tem que ficar muito fixo na nossa mente. Onda transporta energia, mas não transporta matéria. Tá bom? Letra D. Qualquer onda se propaga no meio material. Aí vem a pegadinha, ó. A onda mecânica, lembra? Ela exige meio material. Então, onda mecânica, ela exige meio material. Se não tiver meio material, não ocorre onda mecânica. Mas a onda eletromagnética, não precisa, tá? Ela não precisa de meio material. Não quer dizer que ela não se propague, né? Lembra da luz do Sol, por exemplo, né? Ela vem do Sol até a Terra. Ela vem, então, do Sol até a Terra através do vácuo, certo? Ou seja, sem atravessar a onda material. Mas, na hora que chega na nossa atmosfera, a luz atravessa um meio material. Então, onda mecânica exige meio material. Se não tiver, não vai se propagar. Já a onda eletromagnética não precisa, mas se propaga. Então, é verdadeiro. Qualquer onda se propaga no meio material. Já qualquer onda se propaga no vácuo é falso, tá? A onda mecânica exige meio material. No vácuo, ela não se propaga, tá? Tanto que um tipo de questão bem comum de aparecer aí é sobre filme de ficção científica que ocorre assim no espaço e tal, né? Aí tem uma nave espacial que explode e eles colocam aquele barulhão. Do ponto de vista científico, tá errado esses filmes. No vácuo, como não tem material, não tem como o som se propagar, já que o som é um exemplo bem clássico de onda mecânica que precisa de meio material para se propagar. Tá certo? Já o item F. Toda onda eletromagnética é transversal. Verdadeiro. Tá? Lá na hora que a gente falou das classificações, a gente viu que toda onda eletromagnética é do tipo transversal. Toda onda mecânica é longitudinal. Falso. O som é uma onda mecânica longitudinal, belezinha. Só que você pega uma onda na corda, né? Uma onda na corda é uma onda mecânica e transversal. Você oscila a corda para cima e para baixo e a onda segue em linha reta, né? Então, oscilação e propagação fazem 90 graus. Então, item G é falso, certo? Item H. O som é uma onda mecânica. Verdadeiro, é o caso mais clássico, né? O exemplo mais clássico de onda mecânica. Letra I. Ondas eletromagnéticas não se propagam no vácuo. Isso é falso. São as únicas que conseguem se propagar no vácuo, tá? Quem não se propaga no vácuo são as ondas mecânicas, né? Porque as ondas mecânicas precisam de meio material para se propagar, tá? Aí nisso a gente chega na letra J. Ondas mecânicas podem se propagar de forma longitudinal e transversal? Verdadeiro, né? Uma onda longitudinal mecânica é o som. E uma onda mecânica transversal é uma onda na corda, um exemplo, né? Então elas podem se propagar das duas maneiras. Já as eletromagnéticas se propagam apenas transversalmente. Não existe onda eletromagnética do tipo longitudinal, que a gente falou, né? Letra L. Ondas sonoras
são propagadoras de energia, sendo assim, transportam matéria. Falso. Lembra que onda não transporta matéria, tá? E essa aqui é uma pegadinha, né? Quanto à direção de propagação, uma onda sonora pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Falso. Uni, bi ou tri está relacionado com a dimensão da onda, né? Para quantas dimensões, para quantas direções que ela se propaga, tá certo? Já o exemplo 2, galera, tá assim. Na figura, temos a representação de uma onda que se propaga por uma corda. Então, repara que botou um quadriculadinho aqui, né? Cada quadrinho na horizontal mede 0,6 metros. E na vertical, cada quadrinho mede 40 centímetros, certo? Na letra A, pediu a sua amplitude. Então, ó, aqui no centro da onda, no meinho, a gente tem o ponto de equilíbrio, que é como se a corda, né, o lugar que a corda estaria se estivesse esticada. O que vem a ser a amplitude? É a distância do ponto de equilíbrio até uma crista, que é essa parte mais alta, certo? Ou até um vale, né? Que é esta parte mais baixa, tá certo? Então, repara aqui na figura, pessoal, né, que é algo para a gente ficar atento, que 40 centímetros é daqui de cima até aqui embaixo. Não é a amplitude isso daqui. A amplitude é só do ponto de equilíbrio até uma crista ou do ponto de equilíbrio até um vale. Então, a amplitude desta onda seria os 40 centímetros dividido por 2. Então, portanto, a amplitude desta onda seria 20, aqui é um 2, tá? Centímetros, tá certo? Já o comprimento da onda, deixa eu limpar aqui os slides. Não precisa. Já o comprimento da onda, pessoal, o que a gente sabe? Deixa eu só trocar a cor aqui. É a distância de duas cristas seguidas, ou seja, desta crista até essa, tá? Aqui a gente tem um comprimento de onda, ou de dois vales seguidos. Repara que eu só tenho um vale, então analisar pelo vale fica meio complicado, né? Então, ó, o comprimento da onda vai ser... Repara que de uma crista até outra... Repara que de uma crista até outra, a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, não é? E cada quadradinho desse aqui, na parte horizontal, a gente viu que tem 0,6 metros, né? Então, o comprimento da onda vai ser 4 vezes 0,6, que vai dar 2,4. Como estava em metros, isso aqui é em metros. Tudo bem? E por fim, né, terceiro e último exemplo, observe a imagem. Na figura ao lado, que eu coloquei aqui embaixo, está representada uma onda que se propaga através de uma corda. Determine o valor da amplitude, então ele quer a amplitude, e o comprimento de onda, que é o lambda. Isso aqui no SI, né, que é o nosso amiguinho, Sistema Internacional. Tá? Escrever com o mouse é horrível. Então, ó, bom, no sistema internacional, as distâncias, né? Quando eu vou medir distâncias, não é utilizado o centímetro como está aqui na figura. As distâncias são em metros. Tá? Então, a distância é medida em metro, cujo símbolo é um M minúsculo. Tá bom? Então, eu vou ter que transformar as distâncias aqui em metros.
Então, vamos olhar primeiro aqui, ó, a amplitude, tá? Amplitude. Bom, o que a gente sabe? Que a amplitude é a distância dessa linha central, né, do ponto de equilíbrio, até uma crista, ou até um ponto lá embaixo, que é um vale, né? A gente sabe que daqui de cima da crista até aqui embaixo é 600 centímetros. A amplitude vai ser esta distância aqui, ó. Ou, se eu quiser, eu meço do ponto de equilíbrio até o vale. Tá aqui a amplitude. Então, a amplitude vai ser metade dessa distância aqui de 600 centímetros. 600 dividido por 2, né? A amplitude vai dar 300 centímetros, né? Só que ele quer no sistema internacional. Então, vou ter que transformar centímetros em metros. Ah, e como é que faz isso? Ah, a gente se lembra que para transformar centímetro para metro, é só dividir por 100. Então, 300 dividido por 100 dá 3 metros. Tudo bem? Já o comprimento da onda, né? Já o comprimento de onda, né? Que é o nosso lambda. O que a gente sabe? Que é a distância de duas cristas seguidas ou de dois vales seguidos. Ó, repara que eu tenho um pedacinho de um vale aqui, ó. Essa distância aqui também, tá? Então aqui eu tenho o lambda também. Tudo bem? Então vamos analisar aqui, ó, a nossa figura, a nossa imagem. A gente tem que este pedaço aqui, ó, esta parte aqui, mede 200 centímetros. Como é uma onda periódica, esta outra parte aqui, a outra metade do comprimento de onda, também mede 200 centímetros. Então, o lambda vai ser 2 vezes 200, né? O lambda, então, vai ser igual a 400. Repara que a medida aqui estava em centímetros, mas eu tenho que transformar isso aqui para metros. De que jeito? Da mesma maneira que a gente fez agora há pouco. Divido isso aqui por 100. 400 dividido por 100 dá 4 metros. Tá certo? Então, por enquanto é isso aqui, pessoal. Bons estudos a todos.